Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais uma edição do nosso boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. Quase 48 horas depois do resultado das eleições, caminhoneiros ainda bloqueiam vias pelo país. Segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, são cerca de 300 bloqueios em rodovias federais. Aqui no estado do Rio, na região metropolitana, há concentração ainda de manifestantes na BR-116, no quilômetro 170, em São João de Meriti, e na BR-040, quilômetro 119, em Duque de Caxias. Em Nova Iguaçu, a BR-116 está parcialmente bloqueada no quilômetro 178. A rodovia Magé-Manilha, BR-493, foi parcialmente interditada na altura do quilômetro 20. A polícia reportou presença no local da força de choque. Em Paraty, litoral sul fluminense, a BR-101, no quilômetro 576, tem pista interditada em ambos os sentidos com uma faixa de acostamento no sistema Pariciga. Na BR-116, quilômetro 310, município de Resende, pista interditada totalmente no sentido São Paulo, interdição parcial no sentido Rio. Aqui na região serrana, a BR-040, quilômetro 61,5 em Petrópolis, está com meia pista liberada. Já a BR-116, quilômetro 76 na Prata, aqui em Teresópolis, nós acabamos de receber informação da Polícia Rodoviária Federal que, apesar da manifestação se manter, os manifestantes ainda estão no local, mas a pista foi liberada, assim como a RJ-130, que havia um ponto de interdição logo ali próximo ao viaduto da Prata, e a interdição foi desfeita. Segundo o prefeito Vinícius Clausen, informou que os manifestantes liberaram o tráfego de veículos. O ministro da Justiça, inclusive, e da Segurança Pública, Anderson Torres, informou ontem, dia 31, por meio de uma postagem nas redes sociais, que determinou o reforço do efetivo da Polícia Rodoviária Federal para normalizar o trânsito nas rodovias. A PRF convocou agentes do setor administrativo para reforçar o efetivo e, segundo informou a assessoria da corporação, a medida se faz necessária para garantir a segurança viária nesse momento onde várias rodovias são alvo de manifestações. A PRF informa ainda que o direito à manifestação é assegurado desde que não cause risco à segurança viária ou impeça a circulação dos demais usuários das rodovias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, determinou o total desbloqueio das rodovias federais que registram paralisações de caminhoneiros. Por conta destas interdições que nós estamos acompanhando, o Diário vem reportando para você, amigo espectador, a aviação Dedo de Deus informou em nota que teve interrupções de trajetos, e de algumas linhas e contingenciamento. A nota diz o seguinte: diante do fato notório da manifestação dos caminhoneiros em bloquear parte das estradas do estado do Rio de Janeiro e em todo o Brasil, estamos com o fornecimento de óleo diesel prejudicado, em razão do transporte coletivo por ônibus urbanos intramunicipais ser essencial e, por isso, deve ser contínuo. Estaremos contingenciando a disponibilidade de veículos e horários em nossa operação diária, de forma a não parar a prestação do serviço por falta de óleo diesel. A nota segue e a empresa informa que, havendo a normalização da entrega dos combustíveis, a operação retornará em escala cotidiana. Novas alterações serão disponibilizadas através dos canais de comunicação da empresa. E ela finaliza dizendo que conta com a compreensão de todos os usuários do sistema de transporte público municipal.
Minha gente, nós separamos aqui algumas imagens, duas imagens curiosas destas manifestações que mostram que as pessoas estão com os ânimos acirrados e por conta de discordância do sistema eleitoral podem ser provocados acidentes e inclusive brigas entre as pessoas, né? Vamos mostrar uma imagem curiosa aí. A primeira imagem é um manifestante, ele vai atravessar a rua, o carro para atravessar, mas ainda assim ele simula que foi atropelado. E aí ele já procura uma confusão, já quer discutir com o motorista, quando na verdade o motorista parou, evitou o choque, mas ainda assim o manifestante, você vê que ele nitidamente foi para cima do carro para simular que estava sendo atropelado. Outra imagem impactante é um caminhão que estava colocando areia para bloquear uma pista quando tombou, né? Isso aí é pela pressa do momento, né? O calor da emoção. O motorista não calculou direito ao que ele estava com o veículo desestabilizado ali na via e ao tentar descarregar a areia para impedir a passagem de veículos ali, ele acabou tombando o veículo. Nós não temos ainda informações sobre o estado de saúde do caminhoneiro, mas aparentemente nada de grave. O presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas eleições desse último domingo, fez um pronunciamento na tarde desta terça-feira. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Por ocasião da cobertura das manifestações que ocorreram no bairro da Prata, na BR-116, quilômetro 76, a equipe de reportagem do Diário teve acesso a imagens aéreas do lixão da Prata, né? O conhecido aterro sanitário, que um dia foi um aterro sanitário e hoje é um tremendo lixão. O local onde o lixo da cidade era tratado e há vários anos ele se transformou num vergonhoso lixão. A operação há vários anos ainda vem sendo usada pela municipalidade como depósito de lixo. As imagens são impactantes e surpreendem, né? Mostrando aí a movimentação de pessoas que trabalham no local, são catadores, né? Pessoal que trabalha com reciclagem, aguardando a abertura do caminhão, né? Que vai despejar ali o lixo da cidade. E aí as pessoas já começam a catar ali o material para a reciclagem.
a reportagem completa sobre essa questão do lixão aqui na cidade de Teresópolis. Você vê na íntegra no jornal O Diário de Teresópolis. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro votou o orçamento para 2023. Nesta quarta-feira, os parlamentares voltaram a discutir o projeto de lei orçamentária para 2023 e a revisão do Plano Plurianual 2020-2023. O texto prevê para o próximo ano receita líquida de R$ 97,4 bilhões e despesas no mesmo valor, sem déficit no orçamento. O governo prevê arrecadar R$ 44,8 bilhões com o ICMS, o principal imposto do Estado. O valor é menor do que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que era de 50 bilhões. O motivo para a redução, segundo o governo, é a fixação da alíquota de 18% sobre combustíveis, energia elétrica, gás natural, telecomunicações e transporte público. Também está prevista a arrecadação de 27,7 bilhões em royalties e participações especiais de petróleo. Em relação às despesas, a área que receberá a maior fatia é a segurança pública, 15,8 bilhões. Em seguida, a saúde, 9,7 bilhões e educação, 9,2 bilhões. Os custos previstos com a Previdência Social somam 30 bilhões. Já a estimativa de renúncia fiscal é de 20 bilhões de reais. O valor é referente aos benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo Estado. Encerrado o segundo dia de discussões aqui no plenário, o projeto de lei orçamentária e o plano plurianual vão poder receber emendas dos parlamentares até o dia 4 de novembro. Deputados da oposição criticaram a redução no orçamento de algumas áreas em relação aos valores de 2022, como, por exemplo, educação, assistência social e habitação. Eu não consigo compreender como, por exemplo, se você me permitir aqui a citação, você pode ter uma redução de quase 95% na ação apoio suplementar à educação básica, quase 97% na ação realização de atividades extracurriculares, quase 90% no aprimoramento e efetividade do ensino público e cerca de 80% na ampliação da educação integral. Quando a gente vai decompor essas ações, por exemplo, a questão da efetividade do ensino público passa por reforço escolar aos alunos. Ora, depois de 2 anos de pandemia, com os graves problemas de construção de aprendizagens de conhecimento que a pandemia provocou generalizadamente, um dos dispositivos pedagógicos, uma das principais estratégias pedagógicas para a Secretaria de Educação adotar para enfrentar esse problema é justamente o reforço escolar. Milhares de brasileiros sofrem anualmente com o acidente vascular cerebral, que é um temor de todos os brasileiros, né? De todo mundo, na verdade. Agora, o que você não sabe, talvez você não saiba, que uma rotina de exercícios e exames podem diminuir o risco para o AVC. José Luiz tem 60 anos e é preparador físico. 6 anos atrás, num exame de rotina, descobriu que tinha um entupimento na carótida, a artéria que leva sangue para o cérebro. A situação pode provocar um acidente vascular cerebral, o AVC. José passou a tomar remédios e monitorar o caso. Eu fiz um ultrassom novo, exames de sangue, e mesmo a médica que fez o ultrassom está excelente, show de bola, está muito, muito bom. O mais comum é o caminho inverso. A pessoa descobrir que está com a artéria comprometida porque sofreu um AVC. Mas, segundo os médicos, é possível fazer como o José Luiz, acompanhar um quadro de risco e evitar esse acidente. No AVC, parte do cérebro para de receber sangue, o que leva à morte ou a sequelas permanentes. Tontura, desorientação e formigamento de um lado do corpo são sintomas para procurar um atendimento de emergência. Mesmo sem isso, pessoas com mais de 50 anos, diabéticos, hipertensos e fumantes deveriam fazer exames regulares. São grupos de risco, assim como sedentários e pessoas com casos de AVC na família. Há 2 tipos de acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral
hemorrágico, né? E há diferenças de tratamentos entre as duas situações e o Sistema Único de Saúde provém tratamento para as duas situações. Com o diagnóstico, é possível evitar o AVC por meio de medicação, hábitos saudáveis e, em último caso, de cirurgia. Há possibilidades com tratamento medicamentoso e mudança de hábitos desses pacientes de você estacionar a doença e, eventualmente, com algumas drogas, até de reduzir um pouquinho a placa que está ali. Nessa quarta-feira, dia 2 de novembro, nós temos o feriado de finados. E como tradicionalmente no feriado de finados nós não temos um tempo muito bom, nós vamos ver agora como vai ficar o clima na cidade de Teresópolis para a continuação da semana. A quarta-feira de feriado será de tempo muito carregado em grande parte do sudeste do Brasil. A frente fria já se afasta, mas as instabilidades associadas a ela ainda provocam muita chuva no estado do Rio de Janeiro. Costa Verde, todo o litoral fluminense e aqui na região serrana, é importante ficar em alerta para chuvas persistentes até o fim da tarde desta quarta-feira. E você vê ali no nosso gráfico como é que ficam as temperaturas amanhã, então, mínima de 12, máxima de 16 graus. Na quinta-feira a temperatura cai mais ainda, continua chovendo, mínima de 11, máxima 13. Sexta-feira a mínima cai, mas em compensação a alta aumenta, né? 9 graus de mínima e 16 de máxima. No sábado, 9 de mínima, 18 de máxima. E no domingo, 10 de mínima, 18 de máxima. Previsão de chuva para todos os dias até o domingo. Olha, minha gente, que imagem muito legal. Isso serve de alento e mostra que a natureza vem reagindo, né? Uma onça parda foi encontrada na Baixada Fluminense, no município de Duque de Caxias. Uma onça parda foi encontrada abrigada nos galhos de uma árvore no bairro da Mantiqueira. A operação de resgate e reintrodução do animal ao seu habitat contou com 25 profissionais, entre agentes do INEA, do ICMBio, do Bioparque, do Hospital Veterinário de uma faculdade, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e da Polícia Ambiental. Passado o efeito da sedação, o animal foi solto na reserva do Tinguá. Estas e outras notícias você pode rever na nossa edição online do jornal O Diário de Teresópolis no nosso site netdiario.com.br ou ainda nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook ou YouTube. Obrigado pela sua companhia até aqui e até a próxima.